Como vencer os gigantes da vida? Porque muitos não têm vencido os gigantes. Se não vence é porque talvez não tenha coragem, talvez não tenha a capacidade, não tenha as armas, não tenha o poder, não tenha a coragem, não tenha a força e sucessivamente alguma coisa mais. São pessoas que são crentes anêmicos, que estão debilitados na sua vida espiritual. E nós rapidamente queremos abordar alguns aspectos de que Deus possa nos usar nessa noite para falar com a igreja, para trazer uma palavra de coragem e de que você saber. E nós precisamos saber de que nós, antes de nós existirmos, Deus já nos conhecia. E Ele diz que antes que nós saíssemos da madre da nossa mãe, Ele já nos consagrou profeta das nações. Então nós já nascemos vencedores e não perdedores. Agora precisamos saber como vencer. Porque Deus nos capacita a vencer. Que o poder não está do lado de fora. O poder está dentro de nós. É onde vem a força de Deus dentro da nossa alma e do nosso espírito. Então, nós sabemos que há muitas pessoas que pelejam a triunfar na vida e por um tempo sobem os degraus do sucesso, mas no final acabam em fracasso. Há muitos que lutam, que batalham, até vencem alguns obstáculos, mas no final acabam sendo derrotados. Há gigantes no caminho da nossa vida. E a pergunta é, você tem gigantes na tua vida? Se você tiver, levanta a mão, porque eu tenho. Você tem gigantes? Os gigantes podem ser uma doença, pode ser um problema familiar, pode ser uma morte de um ente querido, pode ser um pecado. Há muitas coisas que nós temos que vencer. Primeiro, nós temos que vencer a nós mesmos. Que o maior problema está em nós e não nos outros. E por isso que Jesus nos convida, quando Ele diz, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, e depois venha e me siga. Mas seguir até onde? Jesus faz-nos um convite para pegar a nossa cruz e irmos até o Gólgota e morrer com Cristo. Porque se nós não formos até o final da nossa jornada, vamos com Cristo até a cruz, que é o final da nossa jornada, que é a nossa morte com Cristo. Muitos tomaram a decisão de seguir com Cristo, pegaram a cruz, mas desistiram no meio do caminho. Há muita gente que hoje está caído à beira da estrada, com a sua cruz no chão. Ou porque não tem mais força, não tem mais coragem, ou porque desistiu por uma razão ou outra. E nós encontramos muita gente que precisa de alguém que possa ajudar a carregar essa cruz. Mas tem aqueles que já desistiram. Então, nós sabemos que
Os gigantes no caminho da vida precisam ser enfrentados e vencidos. Tem que ser enfrentado. A tua situação que você vive, que eu vivo hoje, e que vamos viver amanhã até o final da nossa vida. Nós temos que enfrentar e temos que vencer. Porque infelizmente, como eu disse, muitos foram vencidos. Não estavam preparados para a luta. Os gigantes revelam quem somos. O gigante da tua vida vai revelar quem você é. Porque o gigante, ele vai desafiar você. Ele continua desafiando você como aquele homem brutamonte. Ficou desafiando o povo judeu. E todo mundo ficou com medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar. Porque olhavam para o tamanho do gigante e não olhavam para Deus. E a pergunta que é exatamente essa. O gigante, ele vai revelar que tipo de pessoa que nós somos. Se nós somos covardes ou se somos corajosos. Porque o desafio do gigante é exatamente para isso. É para te mostrar quem você é. Se você é um valente ou se você é um covarde. Há gigantes reais e fictícios. Há desafios à nossa frente. O país passa por uma crise aguda. A economia está em crise. A saúde está em crise. A família está em crise. Há gigantes em cada esquina. Nunca se viu tanta gente desesperada como agora. E o que fazer? Como vencer? Primeiro, você só vence os gigantes quando você tapa ouvidos à voz do pessimismo do povo. Porque o povo é pessimista. O que mais o povo faz é reclamar. Se reclama de tudo. Ele não consegue dizer, se Deus quiser, eu vou vencer. Então você precisa tampar os ouvidos para não ficar ouvindo conversa mole. De pessoas pessimistas, que o mundo está cheio de gente pessimista e não de gente corajosa. Porque ele ora para ele e não olha para Deus que está com ele. E é uma pena. O que nós estamos assistindo hoje, já não vamos dizer para as pessoas que fazem parte do sistema do mundo, mas dentro da própria igreja. Crentes anêmicos. Qualquer coisa cai, blasfema, murmura, chora, esperneia. E se Deus rejeitou o povo do deserto, e foi exatamente porque aquele povo mais fazia era murmurar. E Deus abomina a murmuração. Quando você reclama, você está dizendo que Deus não tem competência. Que Deus não é capaz. Então eu tenho que dizer, a luta é grande, mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu não tenho medo de gigantes. E você não pode ter medo de gigantes. Porque quem vence não somos nós, mas quem está conosco. Essa é a diferença. Então, o gigante era um homem grande, forte, musculoso, treinado, preparado, etc, etc. Mas Davi não deixou o pessimismo do povo roubar a sua coragem. Porque começaram a falar bobagem para ele. Dizer, você não pode, rapaz. Você é pequeno, você é fraco.
Como é que você vai enfrentar uma situação dessa? Mas ele não escutou. Ele disse, bom, ele não deixou o pessimismo do povo roubar a sua coragem. Ele enfrentou o gigante e venceu. Se nós ficarmos ouvindo a voz do pessimista, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu que já vivi mais de 20 anos, um pouquinho mais. Eu continuo enfrentando gigantes. Só que os meus gigantes não têm mais dente, porque Deus arrancou os dentes dele. Falei, ele não morde mais. Ele só berra. Ele é igual o leão velho. Só faz barulho. É igual um tambor. Tem nada dentro. E você tem que saber que Satanás já foi derrotado. E se ele foi derrotado, glória a Deus. Por que você está com medo? Ficar ouvindo conversa mole, que você não é capaz. Por isso que Paulo diz, tudo posso. Esse tudo é tudo. Você não tem que olhar a tua capacidade apenas do lado de fora, mas você tem que olhar dentro de você. Quem é que está com você? A força vem da onde? A voz do povo é uma voz de fracasso. As pessoas comentam sobre crise, estão derrotadas pela crise, só olha a altura do gigante. Mas é no tempo da crise que se revelam os heróis. Heróis é só se revela no tempo da crise. Porque, irmão, quando a vida da gente está tudo certinho, dinheiro está sobrando, está bonitinho, qualquer um vence o gigante. Agora, quando a coisa aperta, e que você tem que ser criativo. É exatamente nessa hora é que vai se revelar você, os heróis. E no vento da crise que nascem os vencedores. É na crise, quanta gente que na crise, por causa da crise, deu a volta por cima e conseguiu ser um grande vencedor. E nasceu da crise. Ele não olhou para a crise, mas o que a crise pode me ensinar? Porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos por aquilo que vemos. Você vive por aquilo que você crê. Crê, mas você crê no quê? Se você não crê que Deus é capaz, então você já é um derrotado. Porque você fica olhando as circunstâncias da tua vida e você não está vivendo por aquilo que você crê. Se você crê no quê? Em Deus. Sim, mas todo mundo acredita em Deus. Mas agora é a hora de você mostrar se você crê. Dê um passo à frente. Foi quando Moisés disse, Senhor, agora como é que nós vamos fazer? O mar está na frente e não tem jeito. Estão perdidos. Não tem como fugir. Os homens estão chegando, vão morrer todo mundo. O que Deus disse? Diga ao povo que marche. Mas, Senhor, ele deve ter pensado, marchar para onde? Aqui, na frente é o mar. Agora, é preciso um passo de fé. Se Deus mandou entrar no rio, entrar no mar, eu não vou olhar as circunstâncias. Se Deus mandou, eu vou fazer. E quando se botou o pé no mar, o mar abriu. Então Deus espera de nós, diante da crise, que você tome um passo de fé. E fé é coisas... O que é fé? É a certeza das coisas que você espera e convicção de um fato que você ainda não vê. Você não vê com os olhos, mas você vê pela fé. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida de derrota. E o pior,
quando nós temos uma vida de derrota, nós não temos capacidade de cuidar bem de nós mesmos, quanto mais cuidar dos outros que precisam da nossa ajuda. Se o Senhor nos deu a comissão e a responsabilidade de fazer a nossa obra nesse mundo, porque nós nascemos com um propósito, estamos dentro do propósito de Deus, e se você está dentro do propósito, você tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Mas se você não ama a Deus, você não está dentro do propósito. E amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive com o dízimo. A coisa mais difícil para o crente é botar a mão no bolso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus também faz parte do dízimo. Faz parte do seu tempo, das suas habilidades, do teu conhecimento. E o que eu faço com tudo isso? Então, quando na hora de enfrentar a situação de outros que eu tenho que estender a mão, e que o mundo aí fora tem muita gente precisando de nós, eu tenho coragem, porque às vezes você vai pegar um abacaxi, mas se Deus manda aí, você tem que ir, porque eu vou com você. Você não vai sozinho. Nós temos, é no vento da crise então que nascem os vencedores. Não escute a voz dos pessimistas, não dê atenção aos medrosos. Tem muita gente medrosa. Davi escutava aquele povo todo com medo do homem. Eu também, se estivesse lá, também estaria com medo, porque o homem é muito grande. Mas Davi não teve medo. Era o menos capacitado. Mas o que tinha coragem era ele. Nós temos alguns exemplos na nossa vida. Aqui na igreja, eu conheço pessoas que tiveram que enfrentar gigantes e vencer o gigante. Não foi fácil, mas venceu. Todos nós que estamos aqui já tivemos que vencer gigantes. E os maiores gigantes, às vezes, são dentro da própria casa, porque a palavra de Deus diz que os maiores inimigos são as pessoas da própria casa. É lá que começa. Quantas pessoas, nós temos aqui a irmã Edilane, que venceu câncer, com muito sacrifício, com muita luta. Nós temos aqui a Ana. Quem não lembra da Ana quando eu trabalhava na igreja? Mas ela não é uma derrotada. Sabe por quê? Porque ela não desistiu da cruz. Ela não desistiu da cruz. E ela vai chegar lá no final. Porque Deus não promete uma viagem tranquila, mas promete uma chegada com segurança. Então, dentro da igreja, nós temos pessoas que são exemplo para nós. Eu lembro da Cida lá com os filhos dela, quando ficou doente. Que batalha. Que batalha. E você também está passando por luta, como eu também passo, todo dia. E a nossa maior dificuldade, irmãos, é o pecado. Eu converso com muitos irmãos da igreja, irmãs, famílias, que são da igreja. E muitos deles estão, principalmente homens, envolvidos com a pornografia, e que é uma luta constante, que é também um adultério, que é o pecado de morte. E nós temos que lutar.
com isso e tantas coisas mais. Porque Satanás conhece o nosso ponto fraco. Ele ataca sempre pelo lado em que você é vulnerável. E você precisa mais cuidado. Você não pode abrir brecha. Quando você abre brecha, o inimigo te derrota. Porque a única brecha que o gigante tinha estava na testa. Ele tinha toda uma armadura, mas a testa estava descoberta. E Davi disse, é ali que eu pego ele. Ele era bom de estilingue. Quem matou passarinho aqui sabe. Quando você é bom no estilingue, você mata uma rolinha a 50 metros de distância. Então nós precisamos cuidar. Porque o inimigo, você vê que vocês têm uma brecha. Ele poderá te pegar nessa brecha. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida para sermos vencedores. Porque eu preciso ter a certeza. Eu preciso ter a certeza de que Deus é comigo. Porque a palavra de Deus, se Deus é por nós, mas se Deus for por nós. Agora eu tenho que pensar, será que Deus é comigo? Eu tenho realmente feito alguma coisa? Será que Deus se agrada de mim? Porque os espias também disse, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos tomar conta daquela terra que emana leite e mel. Se Deus se agradar de nós, eu sei que nós falhamos e temos pecado. Mas Deus sabe que nós lutamos contra o pecado e Ele sabe disso. Mas quando você se acomoda com o teu pecado, que vive no pecado porque gosta do pecado, você está assinando uma sentença de morte na tua vida. E por isso que você não tem coragem de enfrentar gigante, porque você tem medo. Porque você sabe que Deus talvez não esteja com você. Por isso que fé é a certeza das coisas que eu espero e convicção de fato que eu não vejo. Eu não preciso ver com os olhos da carne, eu preciso ver com os olhos do Espírito. O cristão, ele anda e acredita no sobrenatural, e não no que é natural. Ele já consegue ver aquilo que os outros não vê. Porque Deus tem que abrir os nossos olhos. Nós podemos pegar um exemplo muito grande, que eu estava olhando aqui. O Franklin Roosevelt, ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Exerceu a advocacia por um tempo, mas foi se dedicar à política. Com 39 anos, ele foi vítima de poliomielite. Ficou paralítico da cintura para baixo. E ele não desistiu dos sonhos. A multidão dizia que ele jamais poderia ser presidente. E foi o único que foi eleito 4 vezes consecutivas presidente dos Estados Unidos. Numa cadeira de roda. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. A impossibilidade era grande. Mas ele era um homem de Deus. E quando você sabe que Deus está no controle, você só vai atrás porque Ele já está indo na frente. Você não precisa ficar preocupado. Ele vai abrindo o caminho para você. Você só precisa acompanhar o Senhor. Outro exemplo da Walter Disney. Walter Disney, que foi um homem que foi despedido do seu trabalho porque o dono do jornal disse que ele não tinha ideia. E todo mundo sabe a potência que esse homem cresceu, o que ele conseguiu. Até hoje, o maior parque de diversão do mundo. Thomas Edison, que inventou a lâmpada e registrou 1000 inventos. E ele foi uma pessoa que o professor disse, porque ele era muito estúpido. Esse cara aqui não vai dar nada. Oh, maravilha, viu?
1000 inventos. E o professor disse que ele era um estúpido. Esse cara aqui não vai dar nada, vai embora, rapaz. E você pode pegar, nós temos vários exemplos que nós podíamos pegar aqui. Aqui temos vários, não vamos falar porque, mas nós temos exemplo de muita gente que nós vemos hoje na televisão, pessoas que não têm nenhuma possibilidade e que do nada se conseguiu tanta coisa. Pessoa que tem coragem, que não desiste. Eu tenho um amigo, Anastácio Braga, que ficou cego num acidente porque ele estava alcoolizado. Quando ele ficou cego, a mulher dele abandonou, foi embora com a filha, e ele ficou abandonado e cego, estava fazendo faculdade, aí parou tudo, a mãe recolheu, foi morar com a mãe, ficou deitado numa cama, a vida acabou, e naquela época eu comecei a pegar ele na casa dele e levar para a reunião de alcoólatras. Eu digo, eu não vim ali buscar você por causa do alcoolismo, não, vim te buscar porque você precisa sair de casa, porque senão você vai morrer aqui. E ele começou a participar conosco, se recuperou, foi aprender o braille, foi aprender a andar de bengala lá em Londrina, porque aqui em Ribeirão não tinha, voltou para a faculdade, fez faculdade, foi o primeiro deficiente visual que se formou em Londrina, terminou a faculdade, ele disse, eu preciso de algum curso diferente, porque eu não posso assinar nada para ser contador. Ele foi para São Paulo, fez um curso de programador de computação, na época o doutor Chiquito arrumou para ele, fez um estágio de 6 meses, passou, foi contratado, é funcionário até hoje, casou de novo com uma outra mulher, que vivia fugida do marido, que era alcoólatra, casaram, tiveram filho, tem apartamento, é uma vida, hoje é crente, abençoado, está lá recuperado. Mas ele saiu do pó, da cinza. Coragem. Você que está aqui nessa noite, talvez um pouco desanimado com alguma coisa, e pode ser às vezes que você tenha razão, porque a tua situação talvez esteja um pouco difícil, mas não olhe para as tuas circunstâncias, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer com o teu problema. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos vendo exemplo de pessoas maravilhosas que depois de perder tudo, se ficar doente, ficar aleijado, Deus restaura. São pessoas que Deus usa para ganhar vidas para Jesus. E Deus quer te restaurar você nessa noite e quer te ajudar a vencer esse problema que você tem, porque Deus quer te usar. Deus precisa de pessoas, porque Ele não vem, porque Ele não tem boca, não tem braço nem perna, mas Ele precisa da nossa. Você tem que vencer o gigante, porque eles vão sempre impedir que você não avançar. Por quê? Porque Ele não quer que você alcance a salvação. Ele quer derrotar você como quis derrotar Cristo. E você sabe que a dificuldade é porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu já venci para vocês. Terceiro, você só vence gigantes quando desiste de lutar com armas alheias. Saul queria colocar a armadura dele, falou, coloca a minha armadura para lutar com o homem lá. Ele chegou até em cima e falou, não, isso aqui não dá não, isso aqui não dá para mim não. Então, o que a gente aprende? Em tempo de crise, as pessoas irão fazer com que você seja igual a elas. Não, nós não somos igual aos outros, cada um é cada um, Deus nos fez individualmente. Ele sabia então que agora ele tinha que lutar com o que ele tinha. Não era com a armadura de outros, não é com o conhecimento do outro, não é com o poder do outro, é com tudo aquilo que você tem, porque Deus te dá poder, Deus te dá autoridade. Irmão, se há uma coisa que eu tenho o privilégio, é de saber que Deus me deu para mim e deu para nós poder, capacidade, Ele nos deu dons para nós poder ser vitoriosos em qualquer situação. Lá em Lucas, quando Ele diz, eu vos dou poder.
para você pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ele disse: esses sinais acompanharão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Irmão, você tem esse poder na mão. Não ande como um mendigo, pedindo esmola. Você é um homem, uma mulher, cheio da graça, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, que Deus se encheu do Espírito Santo. Você não se assuste com o gigante, que vai ameaçar você, ele tenta escarnecer você. Agarra o gigante pelo pescoço e meta o facão na cabeça dele, como fez Davi. Quarto, você só vence gigante quando está determinado a vencer. Se você não estiver determinado, irmão, você não chega a lugar nenhum na tua vida. Davi não andou para a linha de combate, ele correu. Ele estava ansioso para ganhar, para vencer. Ele era um homem determinado. Quando o gigante veio contra ele, ele não foi andando, ele correu. Por que ele correu? Eu tenho pressa de levantar a minha taça de vitória, porque eu sei que eu vou vencer. E aí, e diz que ele escolheu 5 pedrinhas. Por que ele escolheu 5 pedrinhas? Porque ele disse, aqui eu sinto que ele era um homem precavido. Se eu errar a primeira pedra, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Eu vou prevenido, vou preparado. Você, para enfrentar gigantes, você tem que estar preparado, irmão. Por isso que muitos crentes são derrotados. Eu, quando falo de derrota, irmão, eu falo de uma derrota espiritual. Sabe aquele crente murcho, que está igual que maracujá de gaveta? Murchou. Eu falei com uma senhora ontem, minha filha, você está igual maracujá de gaveta. Por que, Solano? Você está murcha. O que aconteceu com você? Está precisando de vida. Como é que essa mulher que está passando por um problema sério, infelizmente não é crente, como é que essa mulher, com toda essa fraqueza, vai lutar contra o problema? Ela não tem força. Mas você que está aqui tem. Você pode. Deus não criou você para ser um fracasso. Se a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que? Mais do que? Mais do que vencedor. Então é Ele que está dizendo que em Cristo você é mais. Por que mais? Porque você vai vencer todas. Nós temos aqui um presidente americano que foi Abraham Lincoln. Foi um homem que faliu várias vezes. Tentou ser presidente, tentou ser senador, tentou ser governador, ele só perdia. Foi perdendo, perdia, mas não desistia. E até que, aos 51 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tentou. Tem uma lista aqui de tudo que aconteceu, a luta dele para ser presidente. Só conseguiu quando tinha 51 anos de idade. E todo mundo sabe que Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que era inclusive evangélico. Não desista de lutar e vencer. Não se contente com nada menos do que a vitória. Ser um vencedor de gigantes. Estamos terminando. Quinto, você só vence gigantes quando reconhece que a vitória vem de Deus. A glória deve ser devolvida a Deus. Ele sabia que eu vencesse, eu não vou vencer. Mas eu não vou no meu nome, vou no nome daquele. Então, nós temos que saber então,
que a nossa luta é grande, vai continuar grande até o final. Mas é que eu disse antes, a maior derrota não é a situação financeira, não é a situação de um relacionamento. Essas coisas acontecem também. E às vezes falta habilidade para se lidar com isso. Mas a maior derrota é a derrota espiritual. Quando o diabo puxa teu tapete e corta teu pescoço e tira você de circulação. E quanta gente hoje, mesmo aqui dessa igreja, que já foram pessoas que Deus usava e que hoje não quer nem que fala. E o pior, irmãos, quando o diabo te cala você, o prejuízo não é só seu, mas daqueles que você vai deixar de levar a Jesus. Quando você salva alguém, você está salvando uma geração. Quando você salva alguém, esse alguém salva o outro. Aquele outro salva o outro, e assim sucessivamente. Daqui 100 anos, quantas pessoas foram salvas porque começou com você? A responsabilidade e a nossa luta como cristão é uma luta ferrenha, mas o Senhor prometeu: estarei com vocês todos. Quando? Quantas vezes vai estar conosco? Quanto? Tem certeza? Tem certeza? Então, se Ele diz que estarei com você todo dia, você nunca está sozinho. Às vezes eu estou na rua conversando com o Senhor, acho que tem gente que passa perto de mim e diz: esse cara aí deve estar meio maluco. Uma conversa, nós precisamos conversar. Eu nunca me sinto sozinho, mesmo com a esposa indo embora, mas sei que o Senhor é comigo. Então, eu quero dizer, Davi entrou na peleja sabendo que Deus, quem nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus. Ele quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é nosso Criador, sustentador, redentor e protetor. Não vencemos por causa da nossa sabedoria, força ou estratégia. Aqui tem aquela história que já foi falado aqui, vou repetir, do camundongo que queria atravessar o rio e não conseguia. Montou no elefante. O elefante passou pela ponte e o camundongo em cima. Quando chegou do outro lado, quando estava no meio da ponte, a ponte balançou. Chegou do outro lado, o ratinho falou para o elefante: nós sacudimos a ponte, hein? Quando você chegar do outro lado, você também vai falar para o diabo: nós sacudimos aquela ponte. Sabe por quê? Você está agarrado em quem pode, em quem tem força, que tem poder, tem capacidade. Por isso que você consegue atravessar do outro lado e vencer gigante. Saul fugiu. Saul fugiu. E o medo? Quem que não tinha medo? Essa é a grande questão. Quantos cristãos hoje que estão fugindo da batalha? Qualquer coisa é motivo para fazer uma festa, fazer um carnaval, fazer uma guerra. O medo paralisa. Você se acovarda. O crente não pode ser covarde. Se ele crê que Deus é com ele, ele não tem medo. Fugiram porque havia medo, havia temor. Por quê? Porque eles olharam para aquele homem grande.
Mas Davi não olhou para o gigante, ele olhou para o seu Deus. A pergunta é: que tamanho tem o seu Deus? Que tamanho tem o meu Deus? O seu Deus pode ser grande, e o problema então fica pequeno. Mas se o teu Deus for pequeno, o teu problema é grande. Por isso que Davi não teve medo. Ele enfrentou e venceu. A vitória que temos vem de Deus e devemos dar glória a Deus. Esse culto não é para homenagear vocês, mas para louvar a Deus e lhes conduzir até aqui em triunfo. Nós temos que dar glória a Deus, temos que ser grato a Deus por todas as vitórias que nós já tivemos. Todas. E vamos continuar vencendo. Porque se você está aqui nessa noite, nesse culto, é exatamente isso que é para louvor a Deus. Você vem aqui como gratidão a Deus por aquilo que Deus fez e está fazendo por você. Esse é um momento sublime na nossa vida quando podemos estar na igreja. Quanta gente que gostaria de estar aqui, mas não pode, ou não quer, ou não sabe. Mas quando você está sentado nesse lugar, pense em milhões de pessoas que nesse exato momento estão vivendo uma vida de horror. Quantas mulheres estão sendo assassinadas agora? Quantas crianças estão sendo estrupadas? Quanta gente embriagada, drogada, e por aí fora vai. E você está aqui, na companhia do Senhor, desfrutando desse momento maravilhoso. De que Deus teve. Precisamos ser gratos a Deus todo dia, irmãos, pela generosidade de que Deus teve conosco e tem a cada dia, porque Deus é um Deus de misericórdia. Só Ele merece a glória. Devemos depositar aos pés do Senhor a nossa coroa, que nós vamos receber, vamos depositar nos pés do Senhor, porque a glória tem que ser para Ele. Se você tem Jesus, você tem tudo. Em Cristo você tem vida, vitória e salvação e esperança. E para terminar, vocês já venceram alguns gigantes, mas outros virão. Outros virão. A luta continua. Não se deixe intimidar. Deus pode lhe conduzir sempre em triunfo. Eu quero dizer para você que a tua vida, talvez ainda você não tenha vencido algo até aqui, mas você continua no jogo. Deus está dizendo o seguinte, que então nessa noite terminou o primeiro tempo do jogo. E você tem ainda o segundo tempo para reverter o resultado. Você está vivo. E se você ainda não conseguiu vencer, mas está lutando, acabou o primeiro tempo, volta para o segundo tempo e lute e consiga a vitória. Porque Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Isaías 43, ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que estou fazendo coisas novas na tua vida, porventura você não está percebendo. Eu vou abrir um caminho no deserto e vou colocar um rio na água do deserto, no ermo. Deus está dizendo, não fique olhando o passado.
Estou fazendo coisa nova na tua vida todo dia, porque Deus é um Deus de novidade. Eu vou colocar um rio. Eu vou botar um caminho no deserto, que de repente você diz, eu não sei que caminho a seguir. Deus está dizendo, eu vou te dar um caminho novo. E no lugar, que ele disse, no ermo, que ermo é um lugar que não tem nada. Ele disse, eu vou colocar um rio. Ele está dizendo, se você não tinha nada, eu vou colocar um rio na tua vida, porque rio, água, significa vida. Deus está no controle. Eu quero que você não esqueça disso, nem um minuto. Causa para o Senhor. Você entregou a tua vida para o Senhor. Quando ele diz, entrega a tua causa para o Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará.